Fala pessoas, beleza? Como vocês viram na thumb, já esse aqui vai ser um vídeo dialético, tá? E vocês podem estar me perguntando o que raios é um vídeo dialético, o que raios é um vídeo sobre o não vídeo, como tá ali na thumb. Bom, isso é uma tentativa de piada. O que aconteceu na realidade foi o seguinte, né? A semana foi como, enfim, todas as outras, eu tava terminando o roteiro, e aí a editora, né, o pet dela tem um coelho, o coelho vai ter que passar por uma cirurgia e tá doente. E aí, obviamente, eu falei, não, peraí, eu não vou chegar no final de semana, porque ela, como eu falei nos outros vídeos, ela tem que ficar editando o vídeo no final de semana. Eu falei, não vou lançar essa bucha pra ela nesse final de semana. Aí eu comecei a pensar formas, né, alternativas de apresentar algum conteúdo. Obviamente que eu poderia não apresentar nada, mas é que eu tenho dois problemas. Um comigo mesmo, que quando eu começo a não postar vídeo eu vou me afastando. E aí, vocês conhecem até o canal, né, aqui pelo Mestre dos Magos, que é a foto de perfil aqui, justamente porque eu sumo às vezes, né? Então, manter o ritmo de vídeos é importante para mim, para eu não distanciar. E também o segundo é que eu penso assim, eu consumindo YouTube, né, nesses tempos tão sombrios, de tanta insanidade, eu gosto, né, de ter sempre lá, durante a semana, um conteúdo do pessoal que, enfim, que eu consigo assistir, que eu acho legal e tal. Então, assim, como eu sei que tem mais ou menos 200, 300 pessoas que estão sempre assistindo os vídeos, eu falo, pô, seria uma sacanagem não apresentar conteúdo nenhum. E, inclusive, porque eu vejo que mesmo lá nos vídeos antigos, em que a qualidade fica mais precária, o pessoal tem assistido. Então, o que acontece? Eu pensei em não trazer um conteúdo novo, porque, obviamente, que esse vídeo aqui eu vou fazer sem edições e tal, vai ficar um vídeo esteticamente mais pobre. Não só esteticamente, tem um negócio que eu descobri também recentemente, né? Como que a edição do vídeo ajuda a centrar mais no roteiro. Eu consigo ali, às vezes durante o vídeo colar tal, depois corta, fica linear e me permite ficar muito mais firme no roteiro, né? Então, que às vezes evita desvios, perder informação tal, enfim, um monte de blá blá blá. Quem não vai ficar indo pro vídeo, enfim, que não gosta muito esse formato precário incomoda mais e tal, a única coisa que eu peço é que vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo, numa enquete que eu estou fazendo com relação aos temas aqui, né, que estão meio no universo do canal, quais são os temas que você acha mais interessante. Já tiveram ali, acho que quase 30 respostas, e eu queria, como eu falei, né, o universo do canal aqui é de 200 a 300 pessoas atualmente, então, obviamente que o ideal seria fazer um censo com todo mundo, mas tá, isso aí seria irreal. Mas se eu conseguir chegar ali a 100 respostas, acho que dá uma ideia muito boa aí do que vocês estão pensando, do que vocês estão preferindo, até para eu programar o encadeamento, assim, às vezes eu faço um vídeo que eu acho mais interessante, mas que talvez vocês não achem, e aí intercale com outro que seja mais interessante para vocês. Enfim, por isso que tem enquete lá. Peço, por favor, que mesmo que você não vá ficar no vídeo aí, responde lá. Pode ignorar toda aquela história. Outra coisa que eu ia comentar. Aí, quando eu falei, pô, não vai dar para fazer vídeo essa semana, aí eu pensei, pô, quando o canal, lá em 2015, 2016, que eu postava conteúdo original tanto na página do Facebook quanto no YouTube, eu tinha um engajamento muito maior. Por exemplo, para vocês terem uma noção, tem posts que eu faço no Facebook, tipo, a página no Facebook tem 10 mil inscritos, quase 10 mil inscritos, tem 9.500, sei lá. Como eu fiquei muito tempo sem postar tal, tem posts que eu faço que atingem, sei lá, 20 pessoas, 50 pessoas, então é quase como se eu estivesse começando de novo. Daí surgiu aquela ideia de fazer uma live não live, né? A pessoa poderia até reclamar, porque nas antigas eu já fiz algumas lives, eu nunca fiquei sozinho. Mas é que naquela época, eu tô falando, a visibilidade era muito maior, tinha muito mais engajamento. Hoje não, certamente não ia dar certo. E aí também eu vi que não ia dar certo o formato que eu pedi ali, porque como eu falei, eu fiquei sabendo isso na sexta. E o tempo é muito curto para que desse para que vocês mandassem questões. E obviamente, como que não ia ser ao vivo, eu ia acabar batendo o olho ali nas questões, nos comentários e tal, e ia querer fazer alguma pesquisa. Então eu ia me enrolar todo, não ia conseguir, não ia ficar legal. Eu provavelmente ia ter que fugir de algumas questões, aí seria uma sacanagem pedir para as pessoas mandarem questões, comentários, e aí eu não poder comentar de fato, né? Então, aí o que eu fiz? O que eu vou fazer aqui? Eu bati, né? No canal tem muitos comentários, já que daria para fazer esse conteúdo assim sem pedir comentários e questões novas.
Então eu peguei uma série de questões que estavam ali e outras que eu acho que seria interessante comentar, mas questões laterais. São questões que eu não estava pensando em fazer um vídeo para discuti-las diretamente. Então, assim, quem não vai ver esse vídeo não vai perder conteúdo, né? Porque o conteúdo do canal eu tô tentando ir meio que fechando, né? Vocês veem lá nas fases do capitalismo, aqui eu falo um pouco mais uma coisa, eu venho aqui e falo de outra, eu indico outro vídeo que ajuda fechando e tal, para o conteúdo ficar bem orgânico. Aqui eu vou falar de conteúdos mais laterais e tal. E inclusive também, acho que esse vídeo eu tô pensando em. Eu vou me limitar aqui, como não tem edição, nada, vou me limitar a falar mais ou menos uma meia hora. Só que o que acontece? Primeiro que quem quiser assistir diretão aí tem a opção de assistir no Velocidade 2.0, eu só assisto o vídeo no YouTube assim, em inglês talvez 1.5, tá? Ou usar também de podcast. Ou também o que eu vou fazer? Eu vou deixar na descrição do vídeo ali embaixo o momento em que eu começo a falar dos temas. Eu separei acho que com 6, 7 temas, mas eu acho que eu não vou conseguir dar conta de todos eles. Mas enfim, ali embaixo você corre na descrição do vídeo, ali tem mais ou menos 1 minuto que eu comecei a falar do tema, é só você clicar e aí o vídeo vai direto para esse tema. Tá, como eu não tenho um roteiro, eu não sei direito as coisas que eu falei, o que eu não falei, deixa eu dar só uma comentada aqui que eu anotei algumas coisas que eu não poderia esquecer. Pedi desculpas também ontem para o pessoal que mandou comentários no privado, não só no privado, alguns aqui no canal também, que eu bati o olho e tal, eu dei uma resposta, mas eu respondi muito rápido, porque acho que vocês não vão conseguir imaginar o trabalho que deu para eu recolher todo esse conteúdo para fazer esse vídeo aqui. Pô, fazer um vídeo de 30 minutos, sem edição, sem ter um roteiro tão delimitado, com os temas meio soltos, tá sendo para mim meio que um desafio, então deu um trabalhinho pensar bem os temas que daria para trazer, os temas que não daria para trazer. Eu circulei algumas questões, algumas coisinhas específicas que eu acho que são importantes, né, para eu discutir essas questões. Então eu acabei enrolando um pessoal aí ontem à noite, desculpa. Então vamos lá. Vou começar falando sobre. Deixa eu só ver, mas eu não esqueci mais nada. Não. Então vamos lá. Vou começar falando sobre a reunião, né? Sexta-feira foi o dia que eu veio a público, né? O vídeo da reunião ministerial, alto nível, né? Só intelectuais, pessoas gabaritadas, enfim, é um delírio depois do outro, uma loucura. Mas aí o que acontece? Né? Mais próximo do nosso tema aqui, algo que chama mais atenção é a declaração do Paulo Guedes. Porque o que acontece? Eu acho que isso aqui a esquerda, principalmente a esquerda, cria uma imagem de que os capitalistas são seres. Tem, na verdade, duas imagens que acabam se complementando. Uma de que os capitalistas são seres maquiavélicos, são a personificação do mal. Não, eles são a personificação do capital, que em alguns casos é o mal, em alguns casos não é o mal absoluto. E outra imagem também que a esquerda cria é de que eles são oniscientes. Que, os caras sempre sabem o que fazer para melhorar a rentabilidade do capital deles, a acumulação de capital. O que eu vou querer dizer aqui rapidamente? Que eles são, então, a personificação do capital e não necessariamente personificação do mal, o que, enfim, às vezes há diferenças, embora quando a gente vê o Paulo Guedes falando, fica difícil separar as duas coisas, porque o cara enfim, mas é um negócio meio assustador ver o Paulo Guedes falando. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção? Falar, eles são personificações do capital, tem toda aquela história lá das modalidades de capital, então que eles personificam interesses diferentes. Então, e na verdade, eu até ia comentar isso nesse vídeo da semana, então provavelmente vai ficar para a próxima agora, né? História dos gestores do capital. Um negócio que é muito interessante ver, que às vezes como gestores, né? Capitalistas que estão ali na mesma posição, então estou na indústria, né? Eu sou capitalista aqui, eu tenho uma indústria. Você vê dois capitalistas distintos, tendo duas indústrias distintas, mas às vezes até no mesmo setor, com ideações completamente diferentes, né? Eu vou voltar nisso, né? Nem vou ficar dando muito spoiler do outro vídeo, mas compara aí, por exemplo, o posicionamento da dona do Magazine Luiza com o cara do Madeiro, o velho da Van, tudo capital comercial ali, obviamente que diferentes ramos, mas você vê que as ideações, né, que o pessoal está definindo é completamente diferente. Então, aí só para, já que eu entrei em política, a gente consegue ver também como que é meio ruidoso isso. O Paulo Guedes, se você olhar a trajetória toda do Paulo Guedes, as bandeiras que o Paulo Guedes está defendendo, ele é um cara do capital financeiro. E tem ali nas eleições passadas, tinha um cara que personificava diretamente o interesse do capital industrial, que é o Ciro Gomes.
é muito curioso, porque como o Ciro tem uma imagem um pouquinho mais centro-esquerda e tal, tem muito industrialista que teria seus interesses personificados no Ciro, que eles preferem no Paulo Guedes por causa dessa questão. Não, esse aqui é de direita, aquele lá é de esquerda. Então veja que não há onisciência nesses caras, viu? Às vezes é até bem oposto. Tem muito capitalista aí, eu tenho que... Foi exercício aqui da pesquisa e tal, leio umas coisas que esse pessoal posta, principalmente esses porta-vozes. Eu vou falar disso aí também no vídeo da próxima semana, espero. Então, mas tem muita sandice, tem muita coisa que não faz sentido. Não superestimemos a capacidade desses caras de entender o que está acontecendo. Porque quando a gente vê lá nas histórias da crise, né? Pô, a gente está desde os anos 70 num atoleiro, a economia não se recupera, a economia fica pequeno ciclo de expansão, crise, pequeno ciclo de expansão, crise, estagnação, e os caras não estão encontrando solução. E algumas vezes eles não têm nem esse problema claramente no horizonte. Há aqueles que têm, mas nem todos têm, enfim. Tá, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui para eu discutir desse tema. Acho que não. Então, próximo tema. Olha só, tem que dizer que foi rápido. Eu tinha imaginado que eu perderia mais tempo com ele. Outra coisa que sempre me perguntam, nossa, desculpa, às vezes quando eu fico falando, olhando pro computador, o áudio fica ruim, né? Vou controlar para não fazer mais essa bobagem. Um outro tema aqui que eu trouxe é a história de... Sempre me perguntam, né? Porque, quem não sabe, eu normalmente coloco ali no início dos vídeos, né? Quando tem edição, nesse aqui não vai ter. Agora que eu tenho mestrado em administração, né? Eu sou graduado em administração na USP e o mestrado aqui na UFJF, em Juiz de Fora. Aí vira e mexe me pergunta, marxista na administração? Tem até um vídeo aqui do canal, lá do Alisson Mascaro, falando, perguntaram para ele, né, como que é o marxismo no direito, né? E aí ele utiliza essa expressão, o pessoal ali, os marxistas nas FEAs, né, que as faculdades de economia e administração, são os verdadeiros masoquistas. Então sempre me pergunta como é que foi essa experiência e como que é o cenário na administração. Vou tentar condensar aqui rapidamente um pouco de como é que foi para mim e como que é o quadro geral hoje, para quem aí, sei lá, tá na administração, tá pensando em entrar e tal. Eu, quando na graduação, eu não era marxista, eu tive uma professora lá que teve um impacto, assim, fundamental na minha formação, mas basicamente, né, ela conseguiu me chamar a atenção para a importância de estudar isso, mas eu vim mesmo a estudar quando eu saí da faculdade. Então, eu me formei em 2011, eu fiquei ali uns 5, 6 anos bem dedicados a isso. Obviamente que no início a gente não sabe direito como estudar, e aí depois, mais ou menos ali por volta de 2014, 2015, eu encontrei um rumo. Então, durante a graduação, não dá eu não era tipo um marxista lá sendo esparramado pelo resto. Eu nunca passei por essa experiência. Quando eu vim aqui para Juiz de Fora para fazer o mestrado, eu também marquei aqui para eu comentar isso aqui na sequência, né? Aqui tem um grupo de pesquisa do professor Semir Passo Cunha, e eu não estava sozinho. Na minha turma tinha mais três marxistas. Enfim, tinha mais gente que entrou depois, tinha o pessoal do direito. Então, aqui o cenário já foi completamente diferente. Mas qual que é o cenário? Quais eram as dificuldades que eu já tinha na graduação, na administração, né? Na verdade, é quase uma constante em todos os cursos. O que varia é o problema. Na administração, como todos os outros, tem uma crise em se fazer ciência, né? Então, vai dizer que no curso de Sociologia, Filosofia, o problema é o racionalismo, é o pós-modernismo. Na administração, a grande praga são os estudos de caso. Então, tem um negócio, né, que eles acham que se você pegar um desses grandes manuais aqui de administração, poderia até pegar aqui, ele está aqui na minha frente, né? Eu, diferentemente do pessoal que deixa a estante de livros aqui atrás, eu deixo a estante de livro onde fica o tripé da câmera. Atrás, né? Mas ele estaria ali, enfim. Se você pegar esses livros clássicos da administração, você vai ver assim, uma série de estudos de casos. Aquela empresa implantou isso aqui e aí virou as mil maravilhas, o paraíso na terra. Então, e aí eles acham que o que vale para uma empresa vale para o conjunto. Não tem diferença se é capital industrial, se é capital comercial, financeiro, enfim. O que domina essa história aí
Por que estudos de caso dominam, né? Porque aí o pesquisador que faz um estudo de caso dá uma inflada no currículo e se coloca em condições de fazer consultoria para outras empresas, né? Então, e aí ele complementa a renda, tal, enfim, tem essas coisas. Tem também um outro problema, aqui tem até um vídeo aqui do professor Semir, eu vou tentar colocar os cards aqui, então o card vai aparecer aqui, um vídeo aqui do professor Semir Pascuino falando da questão metodológica lá, e falando da má administração, da importância da má matemática, da importância da matemática, né, para fazer pesquisa e tal, mas como tem uma má matemática, na administração também tem aquela má matemática, né? Modelos completamente descolados da realidade, mas que você consegue ir alimentando por meio lá de estatística avançada, enfim. Fica um negócio assim, é meio aparentemente sofisticado, complicado e tal, mas que não quer dizer nada. Mas isso aí também é meio que um estatuto de cientificidade do campo. Pesquisas, enfim, aquelas pesquisas de campo que você vai perguntar para os próprios agentes aquilo que eles estão pensando, e aí aquilo que eles estão pensando meio que vira verdade sobre o problema. Também é um problema bem marcante ali. Mas, tirando tudo isso, tem um negócio que eu acho que é muito legal, eu não me arrependo, sempre me pergunto, mas você se arrepende então de ter feito a administração? Não. Porque, e isso aqui foi até, com essa clareza, foi até o professor Semir que me falou uma vez, que eu fiz essa mesma pergunta para ele, e aí ele me respondeu, eu falei, pô, era exatamente isso que eu pensava, mesmo não tendo a clareza para isso. Ser marxista na administração tem uma vantagem muito grande, que é uma posição vantajosa. É uma posição que a gente está mais colado ali, né? Então, no pensamento gerencial, do pensamento então, né, que orienta, né, a acumulação de capital, então a gente consegue não se perder. Até por isso eu acho que isso aqui, fazendo propaganda no canal, eu acho que isso aqui é um diferencial desse canal aqui em relação aos outros canais marxistas, que eu acabo, justamente como está ali misturado, bem inserido na administração e na economia, uma proximidade muito grande em entender as ideações, né, do pensamento gerencial do pessoal do capital, e inclusive as ferramentas de ações, o que eles veem, o que eles não veem, sabe, o que eles não conseguem perceber na realidade. Então eu não me arrependo de ter feito a administração, justamente porque eu acho que é muito interessante essa possibilidade que abre. Tá. Eu marquei aqui também para falar então um pouco especificamente aqui sobre o nosso grupo aqui em Juiz de Fora. Eu vim para cá em 2017, né? E eu vim para cá justamente porque na administração eu vi que não tinha alguém tão gabaritado como o professor Semir Pascuino, e aí depois eu descobri que ele transcende muito o universo da administração. Mas aqui foi bem legal, porque quando eu vim para cá, a gente ficou muito estruturado com relação à quantidade de gente para fazer pesquisa. Então, como eu falei, na minha turma tinha mais 2, 3 marxistas, dentro da minha turma do mestrado, então outros mestrandos. Depois, no ano seguinte, já veio mais. No direito, a gente tinha mais também, 5, 6 pessoas. Então ficou um grupo, fora o pessoal da iniciação científica, então ficou um grupo muito, muito interessante. Rendeu muito, muita troca de ideias e tal. A gente conseguia se encontrar. O que acontece é os dilemas, né, as tragédias da pós-graduação, né? Como que aqui a gente não conseguiu ainda abrir o programa de doutorado, acaba que agora, depois que eu terminei, agora o pessoal está terminando, vai espalhando, né? Então a pesquisa acaba não tendo tanta sequência. Mas assim, ainda está muito legal, a gente mantém o contato e tal, então estamos produzindo ainda, então, mas isso, infelizmente, a pós-graduação no Brasil ainda cria essas dificuldades adicionais. E tem também um negócio muito interessante aqui, uma chance muito interessante aqui, foi que a gente acabou se aproximando do CX, um grupo de pesquisa lá de marxista na Argentina, que está muito mais estruturado, um negócio assim muito... Eles têm até partido político, enfim, então é um negócio muito grande, e aí nos 2 últimos anos vieram pesquisadores de lá, dar palestra para cá, a Yanina Harari até participou da minha banca, então pô, foi uma troca de experiências muito, muito interessante, muito enriquecedora. Então, valeu muito para mim, valeu muito a pena estar na administração e ter vindo para cá.
Olha só, falta 10 minutos e olha, eu vou conseguir discutir quase tudo que eu tinha separado aqui. Tá, o próximo tema. Carência em se discutir a economia política, né? Foi o que eu tentei, eu tô até conseguindo ser disciplinado, que eu amarrei os temas numa sequência em que eu conseguisse puxar algumas questões que eu falei anteriormente. Então, desculpa, inclusive, para quem está entrando no vídeo agora, né? Que eu falei, às vezes você pode pular, tal. Eu tenho algumas coisinhas aqui que eu vou pular, que eu já falei, mas que agora, beleza. Por que então é importante discutir a economia política, né? E por que tem essa carência, eu acho que, né? Tem na esquerda, mas não só na esquerda. Ontem morreu, né? Pelo menos que eu fiquei sabendo que morreu o Oliver Williamson, um cara da administração clássica, foi prêmio Nobel e tal. Da administração e da economia das organizações, né? Então, ele era um cara ali que, beleza, já está nessa tradição da economia mais tradicional, mas ali ainda tinha, né? Tem um vídeo meu também, vai aparecer o card aqui falando um pouco desse pessoal, tinha ali ainda uma preocupação mais científica, tal. Às vezes o próprio establishment, né, como o pessoal gosta de falar agora, perdeu um pouco, né, dessa capacidade também ali de fazer um pouco mais de cientificidade. Mas minha preocupação aqui não é com esse pessoal, a preocupação aqui é mais com o pessoal aqui da esquerda e tal. Então eu vou falar por que eu acho, né, que a gente precisa retomar a economia política, né, principalmente a crítica da economia política. Vou dar até um exemplo, né? Tem ainda, aqui criou-se uma... Eu até esqueci de responder, eu não sei, essa semana foi muito... Eu esqueci de responder um comentário lá no Marxonomia que eu comecei uma discussão, mas sobre a história da crise brasileira de 2014 ter tido uma origem, né, política. Então, quando não tem assim, um acúmulo, né, de estudo ali na crítica da economia política, a história dos ciclos econômicos, as grandes tendências e tal, a pessoa acaba não conseguindo distinguir muito bem o que é a causa e o que é, assim, a consequência, né, daquele turbilhão que foi gerado por uma crise econômica. Então, toda aquela crise política que vem ali, já começou em 2013, nas jornadas de junho, que vem depois, aquilo, na verdade, é consequência de uma crise econômica que já aparecia no horizonte. E aí, eu vou falar diretamente, tem pessoas ali, mais ligadas, né, ao petismo, que vai falar, quando você fala que a crise começou antes, você está criticando a gestão petista. Eu acho até que a gestão petista tem inúmeros problemas. Poderia fazer um vídeo falando disso. Mas a crise, ela abalaria qualquer governo. A crise econômica, ou o gestor político ele tem algum controle com relação a controlar o ímpeto destrutivo da crise. Talvez até dê para discutir isso aqui mais para frente. Mas ele não tem, os gestores políticos, eles não têm a capacidade de impedir a crise de se manifestar. Então, não é uma peculiaridade, um problema de gestão da gestão petista que ter acontecido a crise de 2014. Não estou falando, de novo, que não tem problema, teve infinitos problemas. Mas o fato de ter acontecido uma crise ali não é uma particularidade, incompetência na gestão do petista. Só que, então, a primeira coisa, né, que quando você fala isso, o pessoal fica meio bravo. E segundo, né, mas por que a crise política não é consequência da crise econômica? Então, eu não vou conseguir, vão ter vídeos aqui no canal, né, discutindo, né, essa questão da origem das crises. Eu já antecipei no último vídeo lá, um spoilerzinho sobre, talvez apareça o card aqui, eu tenho que ver, porque tem um limite de cards no vídeo. No último vídeo eu antecipei um pouquinho, né, da história da destruição de capital, né, aquela história de aumentar a produtividade, né, como que a massa de valor vai ficando mais restrita para aumentando o capital e cai a taxa de lucro. Então isso aqui para mim é uma questão muito mais importante para entender, né, por que a crise aconteceu e como que os gestores políticos não têm controle com relação a isso. Então, no horizonte em que a crise começa a aparecer no horizonte, o ciclo econômico começa já a entrar na fase declinante, começa a faltar, e aí toda aquela estratégia, né, todo aquele arranjo, né, que as gestões petistas conseguiram nos anos anteriores, de eu aproveito o boom das commodities para incentivar, fortalecer o mercado interno
com isso eu valorizo o salário mínimo, eu aqueço, né, o comércio, então atendo os interesses do pessoal do capital comercial, o pessoal do capital produtivo também, aquecendo o capital comercial, o capital produtivo vende mais, e o pessoal do capital financeiro, eu não faço nenhuma loucura, eu garanto ali uma certa a Selic em alta, o pagamento das dívidas, tudo ali na mais plena ordem, e eu consigo agradar todo mundo. As gestões petistas conseguiram, né, se manter ali durante quase 10 anos com esse arranjo, mas ali quando começa, né, o cenário da crise, começa a faltar e aí você não consegue agradar todo mundo. É aquele momento que tem que fazer escolhas. Toda aquela crise política que surgiu foi que o capital estava vendo que o PT, as gestões petistas, hesitariam em tomar as decisões que seriam as melhores para eles, para o capital, mas que não seriam as melhores para a classe trabalhadora, né? Então, há obviamente que hesitações, né? Não estou dizendo também que o PT protegeu completamente a classe trabalhadora. O que a gente consegue ver claramente ali no segundo governo da Dilma, né, o curto, né, como que ela hesitou, mudou algumas coisas que ela tinha prometido lá na época das jornadas de junho, enfim. Mas por que então, de novo, a questão não era para falar sobre política no Brasil, era voltar para a história, né? Por que o estudo da crítica da economia política é importante? Porque a gente consegue ver essas coisas e entender esse arranjo, né? O que é a causa, o que é a consequência, o que seria possível, o que não seria possível. É um elogio muito grande que a gente faz ao capitalismo quando a gente aceita essa ideia de que as crises são problemas políticos. Não, é um problema da própria dinâmica do capitalismo ter crises, né? Então, também não passemos um pano aí para o que é a dinâmica capitalista. Então, rapidinho, né, como mais 4 minutos aí para encerrar o vídeo, como eu prometi no início, vou falar do último tema que eu prometi lá no Marxonomia, tocar na história da crise estrutural, né? Acho que foi o Aleph, né, que postou lá, pediu... trouxe lá a questão, né, da crise estrutural, e aí eu postei um texto, foi a discussão lá sobre o Mesaros, né, e aí eu postei um texto lá do Elcemir. Eu nem vou discutir, não tem como discutir criticamente esse texto, porque quando ele escreveu, é um texto dele, eu não tenho nenhum... Não tem nenhum... não tive nenhuma contribuição para escrever o texto. Mas a gente já estava discutindo, debatendo e tal. Então, eu não tenho como chegar aqui e falar, eu discordo desse texto. Não, porque assim, eu senti que nas trocas de ideias ali a gente foi indo para um caminho que eu também julgo o mais correto tal. Então, o que eu posso dizer com relação àquele texto é que a nossa pesquisa avançou ali, então tem assim, uma segunda parte, né, que ele traz uns dados mostrando, né, deixa eu contar a história desde o início. Qual que é a moral ali do texto? Ele reconhece que o Mesaros tem um mérito, cara, eu até comentei isso em um outro vídeo, né, que não é um mérito desprezível, é um negócio muito grande, que ali nos anos 50 e 60 criou uma literatura assim, muito forte de que, primeiro, o capitalismo organizado, então todo aquele modelo de bem-estar social, todo esse modelo mais interventivo do Estado tinha resolvido o problema das crises. Então isso aí eu comentei diretamente lá. E uma outra literatura que se formou era a ideia de que você tinha então nos países capitalistas se formando um capitalismo organizado, e nos países soviéticos, né, aqui já tinha aquela economia planificada, de que isso caminharia na mesma direção, de que as duas coisas iam se juntar e o mundo inteiro ia para o mesmo caminho. O Mesaros, o Mandel, o Matic, o Maurício Dobi, foram algumas das exceções, né, a isso, e eles apontavam que isso não ia acontecer. Primeiro que esse capitalismo organizado não tinha resolvido o problema da dinâmica capitalista, ela continuava mesmo, por isso que eu estou naqueles vídeos lá de fases do capitalismo, então não tinha resolvido problema nenhum, vimos nos anos 70, e o Mesaros antecipava que os anos 70 ia ser destrutivo. Quais são os problemas da história da crise estrutural do Mesaros? Primeiro que ele oscila de posição. O Aleph até perguntou, o que está por trás da crise estrutural?
eu comentei que o que mais aparece, assim, é o que eu li do Mesaros e é o que pelo que eu vi do texto do Yosemir, que leu muito mais do Mesaros que eu, mas que ele também aponta lá, o elemento, né, mais recorrente é a história da taxa decrescente de utilização, que é um negócio, tem tudo a ver com a história da destruição de capital. Só que é curioso que quando o Mesaros traz isso, ele parece que ele está trazendo por meio de uma reflexão filosófica e não por causa de pesquisa empírica, porque não tem dados. Então, assim, obviamente que a gente consegue... É aquela história, né, que eu comentei também, acho que no vídeo lá do estudo da crítica da economia política e tal, que hoje, quando a gente tem os dados, né, fica muito mais... Nosso argumento fica muito mais forte quando a gente consegue mostrar os dados do que quando a gente fica no desdobramento lógico. Porque na história, tem também uma frase do Chazinho lá que é brilhante, né? Que a lógica, você consegue ter um discurso errado, mas lógico, um encadeamento lógico. Quando a gente vê o governo e o Bolsonaro falando, parece que não dá, né? Porque fala as coisas erradas sem nenhuma lógica, mas é possível você falar coisas erradas, mas com lógica. Então há uma coerência interna, mesmo que o discurso seja falso. Por isso que é interessante, né? É muito mais assertivo quando a gente consegue trazer os dados empíricos e mostrar, ó, tá aqui, do que só quando a gente fica nessa argumentação mais lógica. Então, essa é uma crítica que ele faz ao Mesaros, que eu acho, enfim, interessante. Ao Chazinho também, e aí no final ele até mostra também, que o Chazinho, nos anos 80, é uma importante aproximação dele com o Mesaros, né, em torno da crise estrutural, mas o Chazinho sempre com um pouco mais de cuidado, e aí nos anos 90, lá no Rota e Prospectiva, que o Ciro até também apontou lá no Marxonomia, ele dá uma esparramada ali para cima do Mesaros e do Robert Kurz. Só que o mais curioso é que realmente eu acho que o Chazinho estava certo também quando ele aponta alguns problemas no caminho que os outros dois autores seguiram, mas eu acho que a crítica dele ali também ficou muito imprecisa, né, que é imprecisa assim, ficou muito vaga, né, que é uma linha só, mas eu achei imprecisa também. Eu acho que o Semir também comenta isso no texto lá. Bom, então, e aí na segunda parte, para não ficar só na crítica, falou, ó, tá todo mundo errado, e não tem nada certo. Aí ele foi o que eu comecei a comentar ali no início, né, dessa fase aqui do vídeo, que aí ele trouxe, né, algumas coisas que a gente estava pesquisando aqui, né, o Andrew Klein, outros autores, né, mas ali provavelmente hoje teria novidades, né, porque eu acho que ele escreveu esse texto, acho que é do início de 2018, então a pesquisa avançou mais. Só que, enfim, a moral da história é essa, e até para o pessoal, pô, quem acompanha a parte há mais tempo sabe o quanto que, tipo, o Chazinho e o Mesaros são importantes, né, até para minha formação. Eu acho que são dois marxistas, assim, do mais alto gabarito. Eu vou até falar um negócio que eu achei interessante no Mesaros, nos Gestores do Capital, que eu vou até pesquisar essa semana, isso aí faltou. Eu acho que na época, né, quando foi essa expressão, né, o Yosemir que me chamou a atenção ela, mas aí a gente começou a fazer, vou explicar também no vídeo, né, porque gestores do capital tal, porque não ficar falando só em capitalistas tal, e aí acho que a gente encontrou essa expressão inclusive no Mesaros. Então acho que a gente foi falar, não, peraí, a gente que está inventando isso, né, aí a gente começou a encontrar na literatura. No Mesaros, acho que ele alertava nisso, esse problema já, então tem, enfim, muitas qualidades. Não estou querendo diminuir o Mesaros apontando essas, enfim, limitações, né, obviamente todos temos e tal. Bom, então é isso. Né, os principais temas que eu tinha marcado aqui eram esses. Deu certinho, estou impressionado comigo mesmo. Então, eu acho que semana que vem eu vou voltar ao ritmo normal, né? Vai depender aí como é que vai ser o desenvolvimento ali com relação à saúde do Coelho da editora e tal. Então, mas comentem aí como que vocês acharam desse vídeo. Comenta mesmo assim, vou até considerar joinha, tal, foi ok, não faça vídeo sem edição, fica ruim, o áudio tem hora que falha. Me dê esse feedback, porque assim, se a reação for boa, em outros momentos que acontecer esse problema, eu posso fazer outros vídeos nesse modelo aqui. Posso, inclusive, pedir, né, os comentários, aí sim fazer daquele modelo, né, que eu tinha sugerido lá no Facebook e aqui no YouTube mesmo, que eu acabei abortando, né, de vocês mandarem comentários, e aí eu vou meio que respondendo como se fosse, enfim, uma live mesmo.
Enfim, se o canal crescer um dia, eu dá também para pensar em fazer uma live. Mas então é isso. Por favor, me dê esse feedback para saber se ficou legal, se não ficou legal. Não precisem ficar passando pano, não. Então, e aí, no mais é isso. Agradeço aí de novo o pessoal que está ajudando aí com a divulgação. Eu comentei, né, que as dificuldades estão sendo recomeçadas desde o início. Pra vocês terem uma ideia, né, um negócio meio triste que eu sempre... eu tinha um vídeo, que eu deletei esse vídeo da primeira fase, eu tinha um vídeo falando sobre só asneira, sobre o capital. E esse vídeo tinha 20 mil visualizações. São mais visualizações do que todos esses vídeos que eu tenho feito recentemente. Então, é muito triste esse recomeço, mas eu não me arrependo de ter deletado todos aqueles vídeos antigos. Eles atrapalham um pouco agora com o engajamento e tal, mas eu não vou ficar atacando aqui informação de péssima qualidade só para inflar o canal. Enfim, abraço e até a próxima.